Eu falei, oi. Não. É, só não falei, mas eu falei. Sim. Aqui, eu estendi a mão. Olha, a gente já vai brigar. Tu não tá querendo fazer o vídeo, não, é? Olha só, olha aí, já começou. Diz logo, viu? Porque se tu não tiver querendo fazer o vídeo, a gente não grava e pronto. Isso é uma simulação, viu, pessoal? Isso é uma simulação de uma briga, viu, pessoal? Só que tem menina que vai falar, diz o nome da pessoa pra dizer assim, eu só tô falando com fulano. E ainda toca e parece que vai alisar tudo. Ó, ela tá vendo? Olha, tá vendo? Tá... Eu tô rindo. As nossas brigas no início do casamento eram brigas feias mesmo. Coisa de não um bater no outro, mas chegar à via de fato, às vias de fato, né? Mas as brigas realmente eram brigas que passavam do limite, sabe? Verdade. Mas enfim, a nossa esse processo que a gente passou foi um aprendizado também, por incrível que pareça, né? A gente não aprende nada com brigas, né? Vamos dizer assim, mas aprende, no casamento aprende, porque as brigas acabam nos fazendo perceber que nada disso, isso não levava a lugar nenhum, né? A não ser desgastar o nosso casamento. Então, leva a isso no caso, né? Leva a isso, Então foi um aprendizado nesse sentido, né? Para vencer isso aí, a gente teve que ter duas coisas fundamentais no casamento. E essas duas coisas são frutos de uma só, né? As duas coisas são perseverança e fé. Né? E elas são fruto de quê? Do amor, né? O amor, ele supera toda e qualquer dificuldade dentro de um casamento. Se realmente você... E outra coisa, uma vez um amigo meu disse a mim, o amor é uma escolha. Quando você escolhe amar uma pessoa, realmente você ama aquela pessoa, porque você escolheu amar ela. Então foi o que aconteceu com a gente. Eu escolhi amar ela e ela escolheu me amar. Então foi uma escolha e esse amor se tornou mais forte do que as brigas, do que as adversidades. Gente, isso não quer dizer que na hora da briga eu não queria dar uns murros na cara dele, ele queria dar uns na minha, a gente não queria nem olhar um pra cara do outro mais. Isso nas brigas era demais, não era, Nuno? Era demais. Era terrível mesmo, sabe? Terrível. Pra ele, muitas vezes era motivo besta. Pra mim já não era. Aí já começava, né? Outra coisa, Ciran sempre foi mais pacífico do que eu. Isso aí eu admito em relação às brigas, tudo. Ele sempre foi mais pacífico, assim, sabe? Porém, tem um detalhe. 99,9% das brigas era alguma coisa que acontecia que eu não gostava, que ou ele fazia ou acontecia. Então, assim, pra ele estaria tudo bem se ficasse, se normalizasse. Porém, eu tinha ficado chateada, tinha ficado magoada. E pra mim não tava tudo bem, porque eu não tinha gostado daquele determinado negócio. Não era o contrário, né, Nuno? Uhum. Então isso foi uma dificuldade. Eu cometi coisas que eu cometia, né? Assim, falhas grandes. Também por inexperiência dentro do casamento, né? Mas também outras por vacilo mesmo, por vacilo. São erros que atingia diretamente a sensibilidade um do outro, né? Mas no meu caso eu atingi muito a sensibilidade dela, né? Por ser mulher, e a mulher ela é muito mais sensível do que o homem. Exatamente, meus amores. O intuito desse vídeo é a gente só compartilhar, conversar um pouquinho com vocês, porque eu sei que tem muitas pessoas que estão passando por momentos difíceis no casamento e pensam também em desistir. Feito a gente já pensou, né, Nuno? Por causa de muitas brigas, desentendimento e outras coisas. Mas é como a Alcina estava dizendo agora há pouco, a gente tem que focar nas qualidades. Os dois têm que focar no objetivo, olhar para o mesmo caminho
e tentar juntos de novo, não desistir. Por que que o amor vai acabar? Por que a gente vai deixar o amor acabar, né? Porque muita gente, não tô falando assim especificamente de ninguém, eu sei que acontecem muitas coisas terríveis e às vezes é preciso mesmo, não, eu tô falando da nossa experiência. Por que a gente iria deixar o nosso amor acabar, ou a gente perder tudo que a gente tinha construído, tantas lutas, tantas coisas que a gente passou, né, por causa de brigas, desentendimentos? Não, a gente tinha consciência que a gente poderia superar isso. Então foi o que a gente escolheu, né? Mesmo sendo difícil, mesmo muitas vezes a gente pensando em se separar, em terminar, não com alegria no coração. A gente pensava assim, pelo momento da raiva, da situação ali. Mas no fundo do coração da gente não era o nosso desejo. O nosso desejo era construir uma família, era casar e ser pra vida toda, como é até hoje. Tá entendendo, minha gente? E isso é fruto do amor, né, amor? É fruto do amor que a gente sente um pelo outro e a gente não quer que isso acabe nunca, né? Então, outra coisa que a Alcirã também estava falando agora há pouco, uma coisa que ajudou muito, foi o que não diz aí o culto. O culto doméstico, pessoal. São coisas pontuais que a gente decidiu fazer, que foi fatores preponderantes, assim. Foram fatores preponderantes na recuperação do nosso bom relacionamento, né? Um deles foi o culto doméstico. O culto doméstico consiste em você reunir sua família e cantar louvores a Deus, né? Fazer leitura da palavra do Senhor, né? E ter aquele momento de comunhão com Deus junto com a sua família. Isso fez com que a nossa família se tornasse um jardim fechado, entendeu? Se tornasse tivesse um muro de proteção contra as astutas ciladas, né, do inimigo, as setas malignas, né? Porque a gente começou a entender que espiritualmente essas brigas, esses desentendimentos no nosso casamento, tudo isso eram setas malignas, né, no mundo espiritual, e que estava nos prejudicando, né? Porque a gente sabe que existe o amor de Deus na nossa vida, mas também existe o inimigo que quer destruir. A Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Não é que o casal não possa se desentender, não vá ter brigas, discussões, tem. Só que a proporção que tomava era a chave, né, Nuno? A proporção de uma simples briga, de uma simples discussão, tomava uma proporção fora do controle. Foi aí que a gente percebeu, né, que tinha alguma coisa a mais, alguma coisa de errado, que a gente precisava lutar contra aquilo. E foi isso que a gente decidiu fazer, não foi, amor? Exato. E muitas coisas foram sendo tiradas. Assim, a gente sabe que por eu ser falho, nós somos falhos, né? Nós temos nossas falhas, mas um ao outro começou a se ajudar e a compreender as falhas um do outro. E ajudar, né, a vencer, assim. E ajudar a vencer, né? E não recriminava um ao outro, como era antes, né? Quando via uma falha, apontava e dizia: você fez isso. Não, chegava e dizia: vamos tentar melhorar, vamos tentar organizar a nossa vida, vamos tentar e dessa forma Deus foi se fazendo presente cada vez mais. E assim, pessoal, eu me emociono, né, quando eu falo assim, porque eu vejo o quanto o Senhor, ele tem prazer num casamento, né? Porque ele foi quem instituiu o casamento, o próprio Deus. Quando Deus olhou para Adão e disse: não é bom que o homem viva só, Deus já estava pensando em uma adjuntora para ele, né? Uma pessoa que o acompanhasse, né? E aí, daí para frente, né? Como já chegamos na nossa geração e estamos casados aqui, né? Eu e a minha Flor. Então, assim, nós procuramos nos espelhar no que diz a palavra de Deus em relação ao casamento. Mesmo sendo difícil, muito difícil, mas a gente procura se espelhar no que diz a palavra de Deus, e não o que diz o homem ou o que diz as ideologias
pós-modernistas, né? Que nós temos aí, né? Não, a gente procura se espelhar no que digamos assim, conservador dentro da palavra de Deus. No começo, quando acontecia alguma coisa, eu ia dormir com raiva. Hoje eu não faço, a gente não faz mais isso, né, amor? Se a gente tiver alguma divergência, a gente procura resolver antes da gente dormir, para não dormir um com raiva do outro, porque antes era muito comum a gente fazer isso, principalmente eu. Eu fechava a cara de um jeito que eu não queria nem, sabe, gente, me virava, não queria nem saber mais de nada, não queria mesmo. E aí, ó, rolava no outro dia, né, tava a mesma coisa, ele já ficava com raiva também, não tava, pra mim ele não tava nem aí, ele também ficava triste, ele diz, né, eu também ficava triste, eu não gostava dessa situação não, mas nem ele falava e nem eu falava, aí ia ficando, ó, né, amor? A gente passava até 3 dias sem se falar direito, dentro de casa, era um horror, gente, era muito ruim mesmo, era de cirano. Assim mas como acontecia. Diz a Bíblia, né? A Bíblia diz assim: se tiveres alguma coisa contra o teu irmão, vai ao templo, dá a tua oferta e volta e reconcilia-te com o teu irmão. Quer dizer, não deixar, e Paulo em outro momento diz, irai-vos, mas não pequeis, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Quer dizer, a gente se irava, mas a gente deixava o sol se pôr sobre a nossa ira, a gente deixava ela florescer, deixava ela, ou seja, a gente entrava pela noite, né, simbolicamente falando, entrava pela noite e passava dias com essa ira no coração, né? E quando na verdade a gente tem que dar a nossa oferta a Deus, pedir perdão a Deus e também ao nosso companheiro, a nossa companheira, né? Vou dar um exemplo de uma vez, assim, que é uma coisa, pra mim hoje em dia é uma coisa muito besta, mas a gente chegava a brigar mesmo. Por exemplo, às vezes eu queria passear, dar um passeio na rua normal, e ele não queria ir. Por quê? Ele alegava que não tinha dinheiro pra comer fora, mas eu não queria comer fora, eu queria só passear. E ele não queria ir porque queria ter um dinheirinho pra gente fazer um lanche fora ou jantar fora. Ele não gosta. Eu entendo hoje isso, tá entendendo, minha gente? Só que na época eu via só o meu lado, que eu queria dar um passeio, pelo menos com R$2 no bolso pra tomar um sorvete juntos. Eu queria isso, coisa simples mesmo. E ele queria ter um dinheirinho a mais pra gente, sei lá, lanchar, fazer uma janta fora, alguma coisa assim. E isso já era motivo de discussão. Eu pensava que ele não queria sair comigo e não sei o que ficava sempre colocando coisa na frente, assim, dando prioridade a outras coisas, mas não era. E isso já era motivo de discussão pra gente, né, Cirã? Já era uma coisa muito banal, né? Um motivo banal pra se fazer uma discussão. Exemplo. Eu vou dizer um exemplo que aconteceu no nosso namoro, né? Um rapaz ligou pra você, eu atendi. Aí o cara perguntou a mim por ela, né? Cadê fulana? Foi mesmo? Foi, não lembra disso não? Eu lembro. Ele queria falar com você. Aí eu disse, o que você quer com ela? Não, eu queria falar com ela, não sei o que. Aí eu já fiquei chateado com isso, né? Mas depois que a gente casou, aconteceu alguma coisa desse tipo aí? Não, depois que a gente casou, graças a Deus, nunca aconteceu nada disso. Então, qual é o exemplo depois que a gente casou? Porque aqui a gente tá falando de matrimônio, né? De casamento. Depois que a gente casou, aconteceu assim, mais ciúme, como é que eu posso dizer? Ciúme besta? Não vinha dizer ciúme besta não, senão a gente vai brigar aqui, viu? De repente ciúme besta não, uma moça falar comigo, né? Aí já tem uma reação diferente, né, da parte dela, porque às vezes tem mulher que não se dá digamos assim, o respeito, né? Quando vai falar com um casal e vai falar com um rapaz, ao invés de falar com respeito, aí vai falar se insinuando ou alguma coisa para tentar atingir graças a Deus, né? que hoje ele admite isso, mas na época, minha gente, ele não admitia isso não, viu? Tu admitia isso? Não, na época não, ele ficava com raiva de mim porque eu tinha ficado com raiva dele. Porque não, mas justamente isso,
É isso que eu tô falando. A gente se degladiava, vamos dizer assim, né? Ao invés de a pessoa lá fora ser repreendida, quem era repreendido era a gente, nós dois. Ou no caso, eu, né? Que de certa forma não tinha nada a ver, né, com a história. Quem começou fazendo alguma coisa ali, quem provocou, foi aquela pessoa lá de fora, e não eu, né? Porque tem, por exemplo, eu sou assim, minha filha, é o meu jeito. Olha, não venha não, viu, Nuno? Não venha não, viu? Então, vocês precisavam ver como é que a gente ficava depois dessas coisas. Oxi, passava 4 dias sem se falar direito. Eu sou assim, minha gente. Por exemplo, eu estudei com um menino, né? Há muito tempo atrás conheço ele. Aí hoje em dia ele é casado, de um lá vem ele com a esposa dele. Quando eu vou passando, eu falo com os dois. Eu falo com os dois. Olá, boa tarde, olá, bom dia, olá. Normal, eu falo com os dois. Por educação, ele agora tá casado. Não é nada demais eu falar com a esposa dele também, entendeu? Dar um boa tarde, dar um oi, tudinho. Normal. Tem menina que não fala diretamente com o casal, tudo bem. Só que tem menina que vai falar, diz o nome da pessoa pra dizer assim, eu só tô falando com fulano. E ainda toca e parece que vai alisar tudo. Olha, ela tá vendo? Olha, tá vendo? Tá vendo? Eu tô rindo com Tá vendo, minha gente? pessoal. Não! Pessoal. Sim, Eu uma não tô outra rindo, coisa. eu tô rindo Não, amor, porque eu gosto isso dessas coisas não. Eu tô rindo pelo jeito que ela tá falando aqui. Não, engraçado. mas acontece. E outra coisa Mas que a gente realmente acontece mesmo. outra coisa que a gente brigava muito era porque quando eu tava falando, ele ficava assim, ó, rindo da minha cara. Ele ficava rindo da minha cara, minha gente, sério. Não era Cirã. Olha, Ei, pessoal. Ei. Realmente é porque eu sou muito risonho. aí eu ficava, você tem Você noção, já minha deu pra gente. perceber, né? Que eu sou muito risonho. Então, qualquer coisa pra mim é motivo de rir. Menos Até morte, isso, né? Cirã. Menos morte. Mas assim, eu não tô falando da situação da menina. Mas quando você reclamava que olhava pra mim, eu ficava com vontade de rir. Até Igual hoje. ela faz também. Ela faz do mesmo jeito. Eu não. Venha não, que você faz do mesmo jeito. Quando eu falei o negócio do rapaz lá, Que rapaz. ela ficou olhando pra mim e ficou com a cara cínica assim e rindo. E rindo pra mim. Eu digo, não ria não, eu disse. Não ria não. Esse rapaz, aí pronto, aí é onde começava o meu erro, né? Que ao invés de eu brigar com o rapaz, eu brigava com ela. E exatamente a mesma coisa. Mesma coisa. Ela botava pra torar em mim, né? E sem eu ter nada a ver com o negócio. E ela também, sem ter nada a ver, eu detonava ela. Hoje em dia ainda acontece essas coisas? Acontece, gente. Acontece. Mas a gente vai crescendo, assim, a gente vai amadurecendo, a gente vai vendo que isso aí a gente não pode evitar. Porque a minha personalidade, o meu caráter, não é o mesmo das outras pessoas. Tem pessoas que não têm caráter, tem pessoas que não têm consideração por ninguém, tá entendendo, minha gente? Não tem educação. Então, assim, isso aí é de cada um, né? Então, não vale a pena a gente desgastar o nosso relacionamento por essas besteiras. Não vale a pena mesmo. A não ser que a gente veja que tem um cabimento, que tem uma libertinagem, né? Alguma coisa assim, mas não tinha. Era só raiva momentânea mesmo, sabe, gente? Isso fez a gente amadurecer bastante, sabe? Muito, muito, muito mesmo. Eu tenho aprendido bastante com ela tem aprendido comigo, a gente tem nós dois juntos aprendido com o Senhor, né? E o nosso amadurecimento no nosso relacionamento tem sido bastante feliz, né? A gente tem tido felicidade, graças a Deus. Com toda a adversidade, com todo o problema, mas tudo isso veio para que a gente pudesse se apegar mais com Deus e vencer, né? E vencer esses obstáculos. Eu louvo a Deus por isso, sabe? E assim, eu digo a ela, né? De vez em quando eu digo a ela, eu não consigo mais me ver sem ela. Mesma coisa sou eu, né? Já. Mesmo tendo passado tudo isso, a gente tendo entrado quase num fight.
Mas a gente é feita a corda e a caneca, né? Como diz aqui na nossa região, a corda e a caneca. É verdade. E teve outras coisas também, assim, digamos assim, mais pesadas que aconteceram, mais difíceis de serem superadas. A gente tá dando exemplos mais básicos, mas teve outras coisas também mais difíceis, não foi, amor? De superar, tanto pra mim quanto pra ele, coisas assim que a gente tinha que, sabe, gente, orar muito, conseguir perdoar, né? O outro reconhecer o erro e tentar mudar, coisas bastante difíceis, mas, gente, não há nada que não possa ser superado se os dois estiverem no mesmo propósito, sentirem o mesmo amor, o mesmo carinho, tá entendendo? Não há nada que não possa ser superado. E o mais importante é colocar Deus no centro da união, porque assim, as falhas a gente nunca vai deixar de ter, os erros vão acontecer, mas eles podem serem cada vez mais superados, serem diminuídos e as virtudes aumentadas, tá entendendo? A gente vai melhorando pelo outro. Eu sou uma pessoa muito melhor hoje por ele, assim, não é que eu mudei por causa dele, porque ele me fez mudar, porque eu tinha que mudar, senão ele não ia ficar comigo. Não é isso, é o amor que eu sinto por ele que me fez querer ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais dedicada, em casa, ser uma dona de casa, cuidar das minhas coisinhas. Eu sempre tive essa vontade e ele me fez, me aflorou mais ainda esse desejo, tá entendendo, minha gente? Então hoje eu sou uma pessoa melhor, porque eu tenho ele, graças a Deus, que a gente tem conseguido superar as dificuldades e Deus sempre no nosso barco nos ajudando, né? E depois que veio o Julinha, gente, a bênção foi, né, Nuno? Completou. Mais ainda. Eu digo mesmo. Hoje eu sou uma pessoa melhor porque eu tenho ela na minha vida. Eu tenho essa consciência, né? A Júlia veio também para completar. Nós nos completamos uns aos outros, né? De tal forma que nós não acreditamos em digamos assim, a pessoa certa. Você tem que encontrar a pessoa certa. Não, a gente acredita que a gente que tem que ser a pessoa certa. Eu tenho que ser a pessoa certa. E ela, com a mesma consciência, né? É como, por exemplo, eu não devo esperar que ela me faça feliz. Eu tenho que fazer ela feliz. Aí, eu pensando do mesmo jeito, aí dá tudo certo. Aí dá tudo certo, exatamente. Então, de forma recíproca, né? Ela vai pensar do mesmo jeito. Então, se ela pensa do mesmo jeito que eu, aí a gente tá em uníssono, né? Em uníssono, que é um termo musical, mas que é utilizado também na língua portuguesa, né? Então, quando a gente pensa em uníssono, né? Aí a gente vai se completar e um fazer o outro feliz. A gente casa não para ser feliz, mas a gente casa para fazer o outro feliz. É assim que funciona, né? É verdade, é verdade. Então é isso, meus amores. A gente espera que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo um pouquinho diferente. A gente tá morrendo de saudade de Julinha, porque a gente teve que vir pra João Pessoa sem ela ontem. E eu tô morrendo de saudade, mas já tá chegando agora. Então a gente aproveitou esse tempinho que a gente tinha no carro, que a gente tava resolvendo as coisas, pra bater um papinho com vocês sobre isso, que algumas pessoas mandam mensagem. E eu espero muito que vocês tenham gostado, tá certo? Que Deus abençoe vocês, a família de vocês. Não desistam. A família é uma bênção, é uma dádiva de Deus, tá certo, meus amores? Eu espero que vocês tenham muitas bênçãos, muitas alegrias, muitas felicidades e que vençam as dificuldades e os desafios juntos e sempre unidos, porque isso aí vai fazer toda a diferença no relacionamento de vocês, tá certo? Finaliza no vídeo. Bom, pessoal, então se vocês gostaram desse vídeo, né? Eu desejo, juntamente com ela, eu desejo que vocês possam tirar bastante proveito do que foi falado, certo? Tudo que nós falamos, nós nos baseamos no que na nossa crença, né, em Deus, na nossa regra de fé e prática, que é a palavra de Deus, né? Então, por isso, a gente tenta praticar, botar em prática aquilo que nós cremos, né? Então, assim, e a gente imagina e acha, né? Imagina não, a gente acha que é o melhor.
Então por isso a gente repassa para as pessoas como uma forma de abençoar, né, a todos os inscritos aqui do canal, né? É um desejo que a gente tem. A gente ora por vocês, a gente traz uma palavra de conforto, traz uma palavra de orientação, muito embora que a gente não tenha experiência o suficiente para orientar vocês, né? Porque tem muitos de vocês que têm muito mais experiência do que a gente, mas assim, esse relato nosso, eu tenho certeza absoluta que vai abençoar muita gente, eu tenho certeza. Então pessoal, se vocês gostaram, dá aquele joinha pra gente, certo? Quem não é inscrito ainda no canal, se inscreva, certo? E nos ajude aí a propagar coisas boas para as pessoas, né? Compartilhe o vídeo, né? Seja um agente propagador do bem, né? Não estou dizendo que nós somos agentes do bem, mas tudo que a gente fala não é de nós, a gente fala do que é de Deus, do que é da palavra de Deus. Então você pode estar abençoando aí outras pessoas. Um abraço para vocês, que Deus abençoe. Um cheiro, minha gente. Deus ajude Fiquem todos. com Deus. Até o próximo. Making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased.